E às vésperas do Dia dos Namorados, nada mais sugestivo do que a gente falar sobre contrato de namoro e também sobre união estável. Por quê? Talvez você esteja só namorando. Não tem intenção nenhuma de casar, de formar família, não é, de ter negócios juntos, mas do outro lado pode estar uma expectativa completamente diferente. E aí são, né, interesses diferentes. Mas quando vai pro papel, minha filha, o negócio fica diferente. Vamos rodar essa vinheta e falar sobre esse tema no nosso quadro. Eu tenho direito? Sheilinha, boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Esse tema não é novo aqui no programa. A gente já conversou sobre ele algumas vezes, mas sempre rende dúvidas, né, Sheila? Pois é. E, Fernanda, é aquela história das oportunidades. Eu vou aproveitar a sua abertura belíssima quando você fez a menção do Padre Fábio em falar de que forma você aborda a pessoa. Você está em um relacionamento há 4, 5, 6 anos, você vive com a pessoa, tem filhos com a pessoa e seu relacionamento ainda ali, de boca, uma união estável. Por que não abordar, por que não aproveitar as vésperas do Dia do Namorado? Por que não dar de presente para essa relação, para esse conceito que você já tem de família? Por que não coloca isso no papel? Porque, Fernanda, várias vezes quando a gente tocou nesse ponto aqui, a quantidade de mulheres que reclamam, porque já vive muito tempo, mas que o marido fica ali desviando, sem querer fazer. E aí? Aí eu que pergunto a você, a psicóloga, a jurídica está aqui, a psicóloga. Como usar o que você disse da questão do Padre Fábio, dessa questão da abordagem, num momento como esse, né? Principalmente agora, né? E essa relação que é mesmo a união estável para quem já está vivendo a união estável. Sheilinha, eu penso sempre que quando a gente diz como a gente se sente, a gente tende muito mais a tocar o outro do que apontar. Porque é natural a defesa. Então, ao invés de dizer assim, olha, você realmente nunca quis nada comigo não, porque a gente nunca oficializou, você inverte. Olha, eu me sentiria tão especial se a gente, já que a gente tem uma história tão legal de superação, tal, aí você vai contando as características da sua relação. A gente oficializasse isso, eu me sentiria lisonjeada, feliz, segura. Aí tende o outro a ter uma maior abertura. Então, quando a gente aponta o dedo, fica muito mais fácil para vir uma resposta negativa. Quando a gente diz, eu me sinto assim, ou eu me sentiria assim, cabe a um acolhimento maior do outro. Só que, em que caso isso cabe? Por exemplo, Sheilinha, não dá para fazer essa proposta para quem está namorando há 5 meses, né? E de repente você olha para assim, olha assim, eu queria, né, pra gente quase fazer... pedir em casamento. Não pode. Mas eu posso mostrar para o outro qual é a minha intenção através de um contrato de namoro. Perfeito, Fernanda. Então, assim, eu acredito que nesse momento, véspera de namoro, tá todo mundo ali no romantismo. Se for para legalizar uma situação, eu iria assim, vamos focar em quem tá numa união estável, que é aproveitar e já decidiu que é uma união estável, procurar o cartório e realmente registrar. Mas se a sua relação realmente é de namoro, onde é que está a diferença entre uma relação de namoro e uma união estável, já que hoje em dia os namoros, as pessoas vão morar juntos, às vezes por conveniência, ou porque começa, como a Fernanda brincou ali, vai deixando uma escova de dente, depois pega a roupa na lavanderia, já vai deixando no apartamento. Quando me espera 2 meses, 3 meses, estão morando juntos. Então, a intenção de constituir família é o que vai diferenciar uma relação de namoro para uma união estável. Isso vai fazer toda a diferença no futuro próximo ou Deus o livre, que nós estamos enfrentando situações onde que, por exemplo, tem uns 15 dias eu perdi uma pessoa muito querida, nova, e que estava numa relação, né, que era de uma união véspera, já até véspera de legalizar, vivia em união estável e iam casar. Né? Então, assim, imagina como é que fica essa situação, imagina o processo judicial para poder fazer isso e perdeu o futuro ou o companheiro por conta do Covid. Então, olha bem, Fernanda, não é só a questão que você pode pensar se vamos construir junto, é a segurança jurídica que você está dando àquela pessoa que realmente você definiu. Sim. E que você quer viver uma união estável. Porque se a relação é só de namoro, você é solteiro, você está namorando com alguém, se você não
legaliza essa situação, porque realmente isso é de namoro, ou se você legaliza esse contrato como um namoro, né, por conta de tantas características assim que estão apertando a relação, você protege a sua família, né? No caso, o seu pai, a sua mãe, Deus o livre, um falecimento. Se você quiser mudar depois, ó, a gente tinha um namoro, temos um contrato de namoro, mas sei lá, agora eu quero ir no show. Você pode mudar, não tem... Ele tem validade, Sheila? Tem sim, Fernanda. Você pode mudar a qualquer momento. Esse contrato de namoro, ele é O que é que eu coloco nesse contrato de namoro? Eu digo assim, olha... Tudo, Fernanda, que você quer é contrato entre as partes, assim. Entendi. Você não pode botar nada ilegal, né, assim, né? Mas eu posso dizer ali que ali não tem interesse de compartilhar bens, de compartilhar, de comunicar financeiramente as vidas, que cada... Posso colocar isso? Pode, e normalmente é isso que você coloca ali dentro, né? E você ainda pode deixar aberto a possibilidade para uma futura união estável, um casamento. Mas está ali estabelecido que a intenção é realmente namoro, apesar de morar junto, dividir as despesas, né? Estão ali despedindo. Se for dividir despesa, também entra no contrato? Você pode estabelecer sim, né? Alocação. E pronto, você sabe pode... por que eu estou perguntando isso, Sheila? Porque é muito comum, por exemplo, em situações de pessoas já separadas, que vão morar sozinhas e aí arrumam um namorado. E aí começam a meio que dividir o apartamento, mas que é uma coisa meio não organizada. Tipo assim, um paga o aluguel, outro diz, não, deixa eu fazer a feira, não sei o que lá. Exato. E aí no futuro, quando acontece, né, ou pode acontecer uma separação, mas eu vivi em união estável, porque até a feira eu fazia, porque eu pagava a faxineira, E aí, para você caracterizar ou descaracterizar isso, é um trabalhão. Exato. Eu coloco no contrato, resolva essa pendência. Exato, Fernanda. E sem contar que você falou uma coisa muito interessante, que hoje em dia os relacionamentos, eles começam a um casamento aqui, acaba, vivem em união estável por 6, 7 anos, depois desfazem a união estável, já entra em outro relacionamento e muitas vezes fica bens de outro relacionamento para ser resolvido ainda. Então, é tão complicado essa questão. Então, assim, se é namoro, se a ideia é namoro. Olha bem, gente, que é interessante a gente mencionar isso. Quando a gente brinca que chegar ao ponto de ter que fazer um contrato de namoro, é porque pode ter, olha bem, a situação ou as características do namoro está muito parecido com a de união estável nos pontos, por exemplo, de estar dividindo o mesmo apartamento, são essas características que pode confundir e aí gerar problemas no futuro. E você tem que deixar muito claro, por exemplo, que não vai se comunicar nenhum patrimônio. E se mudar de ideia, e se resolverem realmente achar que é isso que você quer dividir uma vida a dois, que você quer realmente estabelecer um planejamento a longo prazo com essa pessoa, altera. Ô, Sheilinha, com relação à união estável, eu lembro que antigamente na lei dizia que depois de determinados anos está configurado união estável. Aí teve reforma para lá, reforma para cá. Como é que está hoje? Como é que eu configuro uma união estável? Fernanda, a configuração de uma união estável, ela necessita dessas provas em 2 momentos. Por isso a importância, por exemplo, de você o quanto antes legalizar. Porque se eu hoje estabelecer, a partir de agora, eu vou viver em união estável com José, ou com Maria, eu, Sheila, vou viver uma união estável com Maria, que pode ser do mesmo sexo, a gente não está aqui tratando de gênero. Eu vou no cartório, faço, a partir daquele momento, os dois estão declarando, né, livre, né, de coação, de qualquer coisa do tipo, que vão ter uma união estável a partir daquele momento, Fernanda, porque está no contrato. A prova, ela só se dá num caso exatamente desse, no caso de um falecimento, na hora de dividir os bens, para saber qual é o marco inicial para poder caracterizar a união estável. Então, você vai ter que realmente provar. Por exemplo, às vezes a Receita Federal, para você colocar como seu dependente, a companheira, ele exige de 2 a 5 anos. Tudo isso se descaracteriza, se judicialmente você ter provas disso e não pode limitar. Isso se você for para juízo, em juízo. O INSS, quando vai pagar a pensão, meu Deus, é uma dificuldade se você não tem esse contrato, né? Se você não está ali, não tem esse documento todo legalizado junto aos cartórios ou judicialmente. Porque muita gente, às vezes, tem que reconhecer uma união estável exatamente quando já está abrindo um inventário. Ou seja, dependendo da situação, você vai ter muito mais trabalho se não tiver organizado. Tem uma história de juntar fotos, eu lembro demais, não, na época de Facebook, ainda tem Facebook, isso né? mesmo. Mas tá meio que em desuso um pouco mais. Orkut, que ninguém tem mais. Não, mas olha aqui, ó, tem várias viagens, ano tal, mas era necessário, Fernanda. Ainda Fernanda. hoje usa, Sheila? Demais, Fernanda.
mas eu confesso a você, e é o nosso papel aqui, que a gente tem sempre feito na televisão, que eu estou sempre levando esse conhecimento, legalize, organize isso, porque você só vai ter que passar por isso, pedir vizinhos para servir de testemunha, você vai ter que levar pessoas, é uma situação tão humilhante, muitas vezes você não pode ir nem para o velório, se ele tem família, se ele tem filhos de um primeiro casamento. Eles te proíbem até disso, até a relação de filhos, muitas vezes, fica totalmente distante nesse momento. Então, o ideal realmente é legalizar. Mas vamos pensar que não, que brasileiro só fecha a porta depois de roubado em algumas situações. Ou quem nunca assistiu os nossos programas, né, Fernanda? E aí vai começar agora a organizar isso. Essa é a realidade. Se você realmente vive em união estável, que é a diferença de ser uma concubina, tá? A concubina é aquela que a pessoa não poderia ter a relação, porque o outro é casado, ele vive com outra mulher, ele está realmente em um casamento, e aí você é só amante, por mais que de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, mas a amante é diferente de companheira, né? E a gente tem isso bem estabelecido. Então, se você realmente é companheira, está vivendo, né? Se organiza. Se seu esposo, o seu companheiro não quer casar, não quer legalizar, e pode acontecer isso, né? Sabendo pedir, né, Fernanda? Não é. E ainda insiste. Sabendo pedir, pode ser que o outro lado realmente não queira. E aí cabe você entender qual é essa situação e em que isso, o que é que isso representa para você. O que é que isso te diz. Como a gente sempre comenta aqui no programa, eu não posso ser responsável pela mudança do outro, mas eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas. Sheila, você não tá liberada não, viu? Você vai tomar uma aguinha, vai tomar um cafezinho e daqui a pouquinho a gente vai responder os nossos telespectadores que mandaram muitas perguntas no 988933999. Eu trouxe até o valor. Se você estiver pensando em fazer, então trouxe até qual é o valor que vai custar para você, pelo menos 2 emolumentos no cartório, para você entregar para sua esposa ou para o seu companheiro juntos, fazerem junto uma comemoração no Dia dos Namorados. Sai daí não que a gente volta já já. Vou falar de outro assunto, vou falar